Uh. Yeah. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um review aqui, semana 17, cara, a temporada regular já tá batendo no seu final, infelizmente, passa muito rápido, a verdade é essa, né? Mas antes de começar aqui a comentar sobre essa vitória diante do New York Jets, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Se você está nos assistindo em vídeo no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, caso não for inscrito, comentar, compartilhar, curtir, que ajuda muito, porque a sua curtida é muito importante, que ajuda o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo e vai ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se puder, deixa o like que vai ajudar muito a gente. Nesse programa aqui, eu estou com meu parceiro Bruno Milione. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado por estar podendo participar mais uma vez aí desse episódio. Esse episódio feliz aí pra gente, né? Que tivemos aí um final feliz nesse domingo. E realmente aí chegando ao final do ano, acabando aí a temporada regular, como o tempo passa rápido, né? Parece que foi logo algumas semanas atrás que a gente estava falando aí sobre como seria essa temporada dos Bills. E agora a gente tem uma visão um pouco mais geral disso. Então, muito legal a gente poder ver aí todo esse percorrer, né? Esse caminho que a gente fez aí. E vamos lá, vamos para cima hoje. É isso. Bom, o Buffalo Bills que até certo ponto estava amassando completamente o New York Jets, né? Tava quando? 40-0? Chegou a 40-0, né? Chegou a 40-0 até o terceiro quarto. Só no quarto que aí eles, com a saída do Aaron Rodgers e a entrada do quarterback reserva, que aí sim eles começam a pontuar. Entrou a galera do terrão ali, então eles começaram, os Bills também deram uma relaxada, né? Sim. Mas cara, a verdade é que é o seguinte, no meu ponto de vista aqui, novamente, né, nós tivemos dois pontos, dois tempos bem distintos, né? Com certeza. Mas eu tenho um adendo que eu vou fazer logo mais sobre isso. Mas foram dois tempos bem distintos, né? Os Bills fizeram 7 pontos no primeiro quarto, 5 pontos no segundo. E aí, depois que desembestou a parada, né? 21 depois no terceiro, 7 no quarto período. E desenvolveu o negócio de uma forma, né, impressionante. Mas é o que eu vou falar, mas eu queria saber de ti primeiro. Em algum momento, cara, tu sentiu que esse time estava sendo ameaçado por esse New York Jets? Eu tinha o receio no primeiro quarto ali, até no segundo, até porque como a gente viu, a gente não pontuou tanto assim, no segundo quarto foi somente 5 pontos, mas em nenhum momento eu fiquei com receio de que a gente sairia com a derrota. É óbvio que pela qualidade dos Bills, mas eu fico aqui com as minhas condolências mesmo, né, ao New York Jets, aos fãs dos Jets, cara, não é porque a gente ganhou como uma lavada, é um time divisional, que a gente vai chegar aqui, vai pisar nos caras e falar que, porra, é óbvio que a gente fica feliz com a vitória, é óbvio que a gente fica feliz com a quantidade dos pontos, e com a tranquilidade que foi, mas, poxa, cara, é triste ver o New York Jets passar pelo que tá passando, porque é um time realmente que você vê que está passando por uma dificuldade muito grande, e a gente sabe muito bem que nós, né, Buffalo Bills, sabemos como que é passar por isso. Então, a gente tem aí nossa consideração aí pelo New York Jets. Então, a maior parte do tempo, eu não fiquei com medo de que a gente perderia esse jogo. Mas eu fiquei com receio, sim. Acho que a gente vai começar com isso, não sei. Pelo que você comentou, parece que até a gente vai ter uma
um pensamento parecido, mas realmente foi um time que no primeiro tempo ali dá um pouco de receio, tipo, que se fosse um jogo dessa forma com outro time, como seria. Mas eu não tive, não, nenhum momento antes de que a gente perderia esse jogo. Não tanto quanto, por exemplo, eu tive nos Patriots. Nos Patriots eu tive muito mais isso. De tipo, caraca, temos um risco aqui. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, beleza, a gente saiu na frente, né? 7-0, jogou a responsabilidade pro lado deles, né? Porque eles tinham que encostar no placar e de início eu fiquei preocupado levemente, pelo menos, vendo o ataque dos Jets conseguirem desenvolver, né, em alguns pontos e tal, tava fluindo até certo ponto. Mas aí veio a primeira força defensiva nesse jogo, né, que forçou um turnover on downs dos caras e muito bem dito pelo senhor. Nossas condolências ao New York Jets, que também chamou jogadas horríveis. O Aaron Rodgers também fez passes terríveis. Né? Tem um passe que ele joga no pé do cara, Nossa. velho. E ainda do Aí Adams, né? Do Davante Adams, né? E o cara fica, pô. Aí o Aaron Rodgers fica com aquela cara dele de mordido. Ele fica bravo ainda, cara. É isso, de verdade, desculpa, gente, mas o cara fica bravo ainda. O cara jogou no pé. Inacreditável, mano. Aí, pô, é complicado, né? Aí, show de bola. Os Bills recebem a bola de novo, vão para um punch, e aí vem mais uma grande jogada da defesa, que aí o Aaron Rodgers vai tentar lá o passe, né? O Greg Rousseau toca na bola e ela sobra para o nosso defensive line, Jordan Phillips, né? O cara que estava fazendo uma temporada desastrosa no Dallas Cowboys depois de sair aqui do Buffalo Bills e voltou para cá e tá ajudando bastante aí na rotação, né? Conseguiu, essa que foi a segunda interceptação dele na carreira. Inclusive, é algo muito engraçado, porque o nosso glorioso ex-quarterback Ryan Fitzpatrick fez um tweet depois falando que não se preocupe, Aaron Rodgers, eu também fui interceptado pelo Jordan Phillips jogando pelo Jets. E aí foi sensacional. Nosso glorioso Fitzmagic. Ah, o Fitzmagic é E sensacional. aí, cara, nesse momento aí que eu pensei, pô, cara, pode acontecer o que for, a gente não perde esse jogo. Cara, de verdade. Até certo momento, eu imaginei que alguma coisa que os Jets poderiam tentar dar um trabalhinho ali, poderiam tentar dar um calor. Até porque a gente sabe, eles têm bons corredores, eles têm bons wide receivers, então eles poderiam dar um calor, mas quando isso acontecia, cara, eu pensei, cara, não tem a mínima chance da gente perder esse jogo, de verdade, cara. Em momento algum eu fiquei pensando que a gente poderia sofrer uma virada, algo assim, porque os Jets não estavam mostrando nada que indicasse que isso pudesse acontecer, né? Então, em momento algum, eu fiquei realmente preocupado com isso. E aí, pô, os Bills novamente devolvem a bola, né, num punch espetacular, na verdade, né? O Sam Martin jogou a bola lá na caixa prego, conseguiram deixar os Jets contra a parede, apertaram, e aí quando eu vi o AJ Peneza fazendo lá o stack dele da endzone safety, né? O segundo tempo termina com um field goal depois, mas o meu grande ponto aqui é que apesar de não acreditar que os Jets poderiam fazer alguma coisa, eu estava mais preocupado com o que nós não estávamos fazendo ofensivamente, porque defensivamente os caras estavam jogando muito bem, né? A gente viu muitos jogos, a defesa jogando bem e tudo mais, mas nesse em específico,
ela não só estava jogando muito, ela estava fazendo jogadas explosivas que ela geralmente não fica fazendo o tempo todo, né? Pô, teve interceptação, teve turnover and downs e teve safety em um tempo. E aí, o que é curioso, porque agora trazendo pro outro lado da bola, pro ataque, que o cara vai ver lá no highlights o Amari Cooper fazendo uma recepção espetacular para touchdown, né? O Keon Coleman fazendo uma recepção espetacular para touchdown, subindo lá no segundo andar. E fica pensando, pô, como é que esse jogo tava 12-0 no primeiro tempo? Pô, amigo, eu também queria saber, tá ligado? Os caras estavam, sei lá, velho. O Amari Cooper dropou bola, o Keon Coleman dropou bola, o Shakir dropou bola. Os caras estavam tudo numa ressaca impressionante, cara. Só isso. Pra mim, a única coisa que explica é isso. Eu, apesar do touchdown do Coleman, por exemplo, eu não acho que ele fez uma excelente partida. Eu acho que o touchdown dele levanta muito a bola dele, muito pela beleza, né? Visualmente falando, foi um espetáculo, né? Mas ele teve 3 targets e ele teve 7 targets e 3 recepções, por exemplo, né? É uma média bem baixa. Teve uma bola em que o Allen jogou, né, mais embaixo, que ele poderia ter encaixado aí no peito dele e não consegue, né? Shaquille, mesma coisa, mas achei bem curioso isso. E sobre, né, que a gente já falou milhares de vezes, né? Dessa vez, quem precisou se ajustar foi o ataque, e o ataque respondeu lindamente, né, no segundo tempo. Cara, eu concordo com você, sim, nesse quesito de que a nossa ofensiva, ela não... Tudo bem, parece que a gente falando de boca cheia, né? Tipo, poxa, vocês tiveram 40 pontos e ainda estão falando mal do seu ataque. Mas é porque a gente tem que realmente entender a história da partida. E se a gente quebrar ela por partes, se realmente a gente for por quarto mesmo, no primeiro quarto, como foi a ofensiva dos Bills, no segundo quarto, como foi a ofensiva dos Bills, a gente não aproveitou coisas que a nossa defesa nos deu. E a gente fica tanto pedindo para que a defesa nos dê aí um tempo, que a nossa defesa consiga fazer algo pela gente, e quando ela faz, a gente não tem aproveitado. Eu concordo plenamente com você nisso. E isso dá um pouco de receio, porque um outro time a gente não poderia dar. A gente não poderia dar essa chance, cara. A gente tem que aproveitar. Se a gente está pegando uma bola, se a gente teve uma recuperação de fumble, se a gente teve uma interceptação, a gente tem que pontuar. Tem que ser feito pontos. Isso, principalmente agora nos playoffs, é principal ainda. Se a gente vai pegar times como, por exemplo, Chiefs, times como Ravens, né, cara, sei lá, até mesmo Cincinnati Bengals, pô, a gente tem que pontuar. Teve oportunidade, tem que pontuar. Entretanto, talvez hoje eu vou fazer aqui o bom policial e talvez eu passe um pouco de pano, porque eu acho que talvez eles estavam jogando soft, eles estavam pensando nisso. Bruno, quero pensar que eles estavam pensando isso, de que eles estavam jogando soft, de que eles não estavam dando o seu 100%, para que não tinha porquê mesmo, já não havia tanto essa necessidade. E eu talvez, pensando dessa forma, eu consigo até enxergar alguns momentos em que eu acho que foi isso. Foi mais talvez algumas coisas experimentais, passes muito mais fundos, né, que a gente teve aí. E eu vou somente mencionar aqui que, para mim, o Coleman, ele tinha feito um bom jogo, cara. Eu não tinha tido essa visão, que nem, por exemplo, você teve. Para mim, ele tinha feito um bom jogo, por mais que ele teve, sim, alguns drops. Teve uma recepção dele que não foi dada como recepção, porque houve uma falta no ataque, mas houve uma recepção, porra, muito top dele, cara, muito no fundo. E a gente tá vendo o Coleman ser mais essa arma que a gente já estava querendo ver dele no começo. Pelo menos nesse jogo eu vi muito mais bolas para ele. E eu gostei do que eu vi do Coleman, vi mesmo. Aquele passe que ele poderia, realmente, o passe estava baixo, ele poderia ter segurado essa bola no peito. Teria sido uma linda recepção, mas ele não conseguiu fazer isso.
eu consigo ver pessoas também, por exemplo, como o Stephon Diggs, dropando uma bola parecida com essa. Uma comparação, obviamente, pelo fato de ser um wide receiver dos Bills, um antigo wide receiver dos Bills. Mas eu sou mesmo que eu acho que, para mim, ao meu ver, eu tinha visto um jogo bacana do Coleman. Eu tinha visto um posicionamento legal dele. E o touchdown dele é maravilhoso. Realmente uma obra de arte, uma foto que dá para ser tirada ali, cara. Mas eu concordo com você. A nossa ofensiva, se a gente separar ela por partes, a gente não pode se dar o luxo de fazer o que a gente fez no primeiro tempo. Eu acho que a gente poderia ter pontuado mais no primeiro tempo. Não precisava ser essa lambança que foi o terceiro quarto, que foi uma mãe também. Mas poderia ter sido dividido isso. A gente recebeu a bola, a nossa defesa conseguiu fazer alguma coisa, pontua. Nem que seja um field goal, mas a gente precisa pontuar. Pois é. Foi. Acho que é muito. É isso, né? Muito de opinião, né? Sim. Porque o Coleman de fato não fez uma partida ruim, mas diante das circunstâncias ali, eu particularmente estava. Espero mais dele no fim das contas, né? Com certeza. Porque o nível dele é muito alto, né? Pelo Sim. menos o que aparenta cada dia, né? Parece cada vez melhor, né? E assim, Celão, eu entendo isso que você estava mencionando, porque realmente a gente quer o melhor do que o Kahneman pode entregar. Só que a gente tá vendo isso, né? A gente tá vendo ele começar a crescer, a gente tá vendo um cara que iniciou esse ano na NFL. E eu compreendo plenamente isso que você está falando, porque eu também quero isso. Eu quero que é um Kahneman muito melhor do que ele é hoje. Mas hoje a gente tinha a possibilidade, se a gente for pensar no começo do ano, a gente tinha o Worth para a gente draftar. E os Bills declinam ele, deixam para o Kansas City pegar, e aí a gente vai lá e pega o Coleman depois. Quando aconteceu isso, eu pensei que cagada que a gente havia feito. Hoje, eu vendo o Worth, como ele está trabalhando no Kansas City, eu, Bruno, não trocaria. Eu continuaria com o que é o Coleman. Eu acho que a gente fez uma boa escolha nesse nosso draft. Mas você você vê isso? Você ficaria com o Coleman ou você faria essa mudança, vendo hoje o Coleman e o Worth trabalhando na mesma temporada? Cara, a verdade é a seguinte. Eu lembro que teve certo ponto da temporada passada, né? Não tinha toda essa conversa de draft e tal. Era uma parada muito cedo. A temporada ainda tava rolando, eu acho. E que eu lembro que o Coleman era era um dos meus wide receivers favoritos e tal, né? Acho que era o primeiro, na verdade. Só que tal, como a gente vai conhecendo mais, né? Os outros vão aparecendo mais com o tempo, ele foi caindo nesse ranking. Agora eu não vou lembrar se ele tava no meu top 5 ou não, mas ele sempre tava liberando, ou ele era o quinto, ou ele era o Tá, sexto. Eu lembro que o meu primeiro era o Mitchell, aí tá. tinha o Worth, tinha o ai, não vou lembrar mais o nome dos wide receivers O Marvin calouro. Harrison Jr.? Não, 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 não. O Neighbors e o Odunzi eu nem colocava na conta, né? Sério? Ah, lembrei. Meu primeiro, na verdade, não era o Adonai Mitchell, era o Brian Thomas Jr., que eu já ia esquecendo, que tá fazendo, né, uma baita temporada nos Jaguars. Tá, Os Jaguars é horroroso, mas ele tá sendo um destaque. Eu real. lembro também, Troy Franklin, eu tô olhando aqui, para lembrar os 5 quarterbacks aqui que eu botei numa pesquisa e tal aqui, que eu fiz com a galera no Instagram, que eu botei Thomas Franklin, Brian Thomas Jr., Troy Franklin, Adonai Mitchell, Xavier Worth e Keon Coleman. Ou seja, Coleman tava no meu top 5 ainda. Certo. E na época, eu não. Não é que eu. Qual é a palavra certa? Eu não odiei a escolha dele, mas não era algo que eu teria escolhido, né? Então, pelo menos não com as opções ali, né? Ele não era nem a minha primeira, nem a segunda, nem a minha terceira opção. Mas, cara, desde que ele foi draftado, eu gostei muito dele.
Então, para mim é sensacional a energia que ele traz para o grupo, né? Com A certeza. conexão ali que ele cria com o Josh Allen, com os recebedores, tal. E pô, tô muito satisfeito com o Coleman no fim das contas, né? Tive que relembrar ali, cara, impressionante que a gente esquece, Vixe, né? tranquilamente. Sei nem como coloquei aqui o Troy Franklin na jogada, não sei nem como ele tá jogando esse ano, cara, não vi nem falar dele. Você falou pra você que eu também. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim, eu sei como é que tá o Troy. Impressionante, cara. Mas tá bem legal o Coleman. O James Cook conseguiu o seu TD corrido nessa partida, né? 15 TDs corridos, 15 TDs dele na temporada, né? Não necessariamente corridos. 15 TDs dele na temporada é um recorde para ele. Pô, mas também não é difícil bater o recorde dele, né? Que ele tinha dois como, como recorde. Não é tão difícil, né? Eu acho que Mas na terceira semana ele já tinha quebrado isso, não tinha, não? por aí, provavelmente, né? Pô, coitado, mas aí ele tá voando baixo aí nessa temporada, Tá. né? O Allen conseguiu um TD corrido também. O Allen termina a partida com 16 para 27 passes, 182 jardas, 2 TDs passados, um pro Coleman, um pro Cooper, mas mais uma boa partida, né? Mas que isso, cara, o primeiro tempo do Allen foi muito afetado pelo mau desempenho dos recebedores, né? Porque teve um certo momento em que o McHolland estava sendo o melhor recebedor, né? Que o McHolland estava sendo bem seguro, que ele recebe uma bola, ele faz lá sua dancinha de comemoração, o juiz Sim. volta, aí o Allen vai, lança para ele de novo, ele faz de novo a dancinha dele de comemoração. Ele é um espetáculo, o atleta McHolland, né? Cara, eu tenho um problema com o Hollins, porque eu já não sei se o Hollins ele é tudo isso mesmo, ou se o Josh Allen faz ele ser tudo isso, mas eu tô começando a gostar tanto do Hollins, cara, mas tanto. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu não sei É, se é o Josh Allen fazendo ele ser quem ele é, mas, cara, eu tô gostando demais do Mac Hollins ser cara, esse ponto. cara, eu não tenho a mínima dúvida de que é o Josh Allen que faz ele ser assim, cara. Mas eu não tenho a mínima dúvida Entendo. que é isso, né? Mas, pô, ele é legal demais, o, O o Hollins. Rollins. Eu já passar já pro segundo tempo, mas vou deixar esses pontos pro final. Tá? Cara, no segundo tempo o segundo tempo foi só para jogar a pá de cal no New York Jets, né? Tanto ofensivamente, no segundo tempo amassou eles, né? Como a gente falou aqui, com o TD do Coleman, com o TD do Mitchell, né? Um completo amasso, né? E defensivamente, então, nem se fala, né? Defensivamente, a defesa fez um estrago com o ataque do New York Jets, né? Teve interceptação do Christian Benford, uma belíssima interceptação dele. Teve Sim, fumble do Matt Milano, sim. que é bem legal para ele recuperar, né, essa sensação de ser efetivo, né? Eu não vou dizer útil porque ele está sendo útil ali jogando no meio de campo, não que ele esteja fazendo uma ótima temporada, o que não é, que de Não, cara, fato, né, não é o caso. Mas é bom porque ele recupera aquele, mesmo que ele esteja com o espírito de pô, jogar muito e tal, vamos, tô jogando, né? Uma jogada dessa e vai, deixa em evidência ele, é legal para ele recuperar a confiança cada vez mais, né? concordo. E aí, cara, no fim das contas, o New York Jets não se criou, né, no segundo tempo e só veio mesmo fazer pontos quando já tava toda a galera lá relaxada, né? O Taylor já tinha entrado em campo com o QB
dos Jets. Então, cara, no fim das contas, os 14 pontos que os Bills levaram no segundo tempo, eu vou te falar que eu não lhe dei a mínima. Na verdade é essa, cara. Caiu na conta da Ace, né, de novo. Não tem muito o que dizer não. E aí, cara, a verdade é a seguinte. O ponto que eu deixei para trazer agora foi que, pô, o Mitch Trubisky teve a partida perfeita, velho. Ele teve 1 de 1, 69 jardas, 1 TD, 158.3 de QBR, cara. O máximo que um jogador pode ter é esse, o quarterback. Eu me nego. Não, eu me nego. Não, eu me nego. Mitch, é isso, cara. A verdade precisa ser dita aqui. E o Tyrell Shavers, que fez 80% do trabalho estatístico do Trubisky, conseguiu seu primeiro touchdown aí, né? Acho que foi o primeiro touchdown dele na carreira. Sim. Uma escapada espetacular, né? E tá nas recepções, ele tá em primeiro. Ele conseguiu ficar em primeiro em questão de jardas, na frente dos outros wide receivers, por essa questão, cara. Aí que louco. O cara teve um target, um TD, e ainda ficou com maior jardas no jogo em questão de recepção. Então, para ele, perfeito. E assim, o Mitch Trubisky, ele só não conseguiu fazer o jogo perfeito, cara, porque ele conseguiu ficar com negativo na questão de corrida. Ele ficou com -1 na questão de corrida. Olha, ele não consegue ficar positivo em tudo, cara. Em alguma coisa ele tem que dar uma pecada. Ele ficou com -1 ali na questão da corrida. Mas o Trubisky, eu conseguia ver a felicidade dele, cara. Na hora que ele fez aquele TD, eu falei, nossa, que bonitinho. Já tinha a galera falando, Mitch Trubisky para MVP. Cara, não, mas é para mostrar mais um pouco, né, da questão da confiança que estavam os Bills e de que, novamente, aquilo que a gente mencionou, a tristeza que está o New York Jets, porque esse ponto ainda vem mais para avacalhar ainda mais ainda o jogo deles, né, coitados. E o lance do Tyrod Taylor, né, ter entrado para jogar, eu não sei se isso cai bastante sobre as costas do Aaron Rodgers, mas todo mundo comentou a mesma coisa, né, de que, tipo, os Jets só vieram marcar quando o Aaron Rodgers saiu. Mas vamos lá, gente. Já estava quase todos os reservas também jogando em campo também na questão da defesa dos Bills. Então não vamos também massacrar o Aaron Rodgers, por mais que algumas pessoas achem que merece. O Taylor, deixa eu ver aqui. O primeiro touchdown dos Jets foi faltando 5 pontos. É isso? Não, esse aqui é o tempo de campanha, né? Certo. O primeiro touchdown dele foi com 6:59 no relógio, né? 6:59, então, a galera ali já tava, tá ligado? Já mostrava as câmeras do estádio, a torcida já tava até indo embora para pegar a sua locomoção, o seu ônibus mais rápido, né? Ninguém tava mais, né? Para evitar congestionamento, o pessoal já tava se dissipando, né? E aí, pô, sobre o Trubisky não conseguir ficar sempre perfeito, eu não. Engraçado, eu não vi o nome dele nessa lista aqui. Não? Eu bati o olho. Eu não vi o nome dele nessa lista. E eu não lembro nem dele tentar correr, cara. Eu também não. Eu também não. Eu simplesmente. Cara, na verdade, eu não lembro basicamente de nada que o Trubisky fez, mas que ali no quarto período, eu já não lembro de muita coisa, não, cara. Eu vou ter que ser sincero. Ai, mas, pô, é isso, cara. Um amasso monstruoso. É aquela história, né? Quando um time forte como os Bills enfrentar um time não fraco, porque o New York Jets, em tese, não é para ser fraco, né? Não.
A verdade é essa, cara. Tem que amassar, não tem jeito. Tem que mostrar força e aquela lógica, né? Pega time ruim e tem que amassar. E foi isso que aconteceu nesse jogo, não tem jeito. Infelizmente, a verdade é essa. Mas não foi o que aconteceu com os Patriots, né, Celão? E assim, os Patriots, se for ver bem, tá num nível parecido com os Jets. Exatamente, o jogo contra os Patriots, eu espero que tenha sido um erro na Matrix e que isso não se repita mais, né? Porque foi assustadoramente apertada aquela partida, algo que não deveria ter passado nem perto, né? De ter sido desse jeito, né? Não, foi mesmo. Algum comentário a mais sobre esse jogo, meu querido? Cara, não me vem nada à cabeça. Não me vem nada à mente mesmo, não. Acho que a gente conseguiu colocar todos os pontos aí. Até porque, cara, semana 17 não é mais como também, né? Tivesse tantas coisas a se Não. tirar, né? Principalmente num jogo como esse, né? Eu não sei, só um ponto que eu não sei se eu também fiquei vendo isso, mas você viu uma defesa que estava muito mais preocupada em conseguir arrancar a bola do ataque. Eu via os Bills toda hora atacando a bola, cara, toda hora. Toda hora que alguém segurava alguém, de novo vinha alguém na bola. Então eu tô vendo os Bills quererem isso, né? Eles estão com uma sede nessa ponto de conseguir ter esse turnover, né? E eu acho isso um ponto positivo, cara. Eu acho que a defesa tem que realmente ir para esse lance, porque a gente não tá conseguindo parar as descidas. Então vamos tentar causar fumble aí, velho. De fato, foi uma defesa muito feroz nessa partida, né? Não, ironicamente, foi um dos motivos dos Jets não conseguirem criar nada, né, ofensivamente, porque o tempo todo a nossa linha defensiva conseguiu encostar nele, né? Algo que nem sempre é efetivo, né? Até porque, por exemplo, a linha ofensiva dos Patriots não é boa o suficiente para ter parado a nossa linha defensiva como foi, né? Só para exemplificar aqui, ó, vamos ver. Teve sec para Epeneza, teve sec para Ed Oliver, teve sec para o Rousseau, teve sec para o Von Miller, teve sec para o Daquan Jones. O Rousseau, na verdade, dividiu o sec dele aí com o Daquan Jones, Sim. né? Conseguiu todo mundo chegar no quarterback, né? O que é muito importante, né? E algo assim se destacar aqui levemente, né? Não que tenha sido algo super importante aqui, mas o cara que a gente tanto gosta, né? O nosso curioso Joe Anderson, Buffalo Joe, foi o jogador com mais tackles no jogo, obviamente, porque focaram nele para jogar bola em algum momento, Sim. mas isso é legal porque pelo menos ele aprende a pegar os caras Com certeza. soft. E ele também foi um dos capitães dessa partida, né? Ele foi lá tirar o cara e coroa com a rapaziada. Então é muito bom ver a defesa conseguindo pressionar o QB, que é um negócio que a gente reclama tanto, né? Aqui. Mas bom demais. Eu diria o Manel Gomes. Mas é isso. Um comentário ou podemos falar sobre o grande ponto do dia? Vamos falar sobre o grande ponto do dia. Isso, e para você que não está sabendo, o grande ponto do dia é que o calendário não, né? Os adversários dos Bills foram revelados, né? E aí, o calendário é mais à frente, mas os adversários dos Bills foram revelados. Os Bills que vão fazer a sua última dança no Highmark Stadium antes de se mudar para o New Highmark Stadium, porque esses caras são extremamente criativos com os nomes dos estádios, né? Um negócio
fantástico. Coloca o Nil na frente que tá ótimo. É isso. E de modo geral aqui, acho que a gente tem um calendário bacana. Mas só para passar aqui, a gente vai enfrentar em casa Patriots, Dolphins e Jets, obviamente, por serem da nossa divisão. E aí vem Ravens, Bengals, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Esses são os nossos confrontos em casa. Fora de casa, os 3 de divisão, Patriots, Dolphins e Jets, Pittsburgh Steelers, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cleveland Browns e Houston Texans. Esses são os nossos adversários para 2025. E o negócio vai ser pegado aí nos nossos jogos em casa, né, cara? Eu vou te falar que eu falei que para um grande momento, que é a última temporada no estádio atual, é necessário ter grandes espetáculos, né? Com certeza. Com certeza. Mas assim, esse também é um ponto positivo, de certa maneira, porque, por exemplo, se a gente usar essa temporada nossa agora aqui como um padrão aí, uma base para a gente usar, a gente não perdeu nenhum jogo em casa. Então, a gente sabe, todo mundo aqui, né, sabe que os jogos em casa, independente do time, sempre é uma questão de força maior. Então, a gente sabe que os Bills em casa são muito mais fortes. E isso é bom quando a gente vê que a gente vai jogar contra um Kansas, um Ravens, uns Bengals e os Eagles em casa. O que causa mais medo, porque a gente não quer perder em casa. Mas é a nossa força maior, então é bom a gente ver esses adversários aqui, não a gente na casa deles. É bem... Foi bem legal aí essa disposição, né? Pô, é bom demais ter essas partidas em casa, né? Principalmente agora, porque, pô, a gente historicamente vive viajando para enfrentar esses times, né? O Kansas City Chiefs, que eu digo, a gente sempre enfrentava eles lá no estádio deles, né? O Ravens a gente enfrentou fora esse ano. O Baltimore não, é o Cincinnati Bengals a gente também enfrentou fora, não esse ano, né? A gente não jogou contra eles esse ano, mas ano passado a gente jogou fora de casa, então achei interessante, né? Philadelphia Eagles, recentemente a gente enfrentou eles e também foi fora de casa, né? Curiosamente. Então, bem legal. E aí, pô, fora de casa eu achei que foi um calendário, não, uns adversários interessantes, cara, porque claro que a gente falando hoje tem muito das opiniões embasadas, enviesadas pelo que a gente está vendo hoje em campo, né? As coisas vão mudar muito em até a temporada. Então, mas hoje eu acho uma boa pegar, por exemplo, Carolina Panthers, apesar de que o Bryce Young vem melhorando, o Cleveland Browns, que vai continuar com o Deshaun Watson no que vem. E se ele não se machucar, ele vai ser o titular e vai ser uma boa pegar eles também, né? O Houston Texans, se continuar nessa draga, o Atlanta Falcons pode melhorar, né? Com o Michael Penix entrando aí. O Pittsburgh Steelers tem que ver, né, como vai ficar a situação deles em referente a QB. Mas é um calendário que eu achei bacana, cara. Eu ia comentar que para quem não sabe como é feito, né, esse modo de calendário, né, porque pode parecer aleatório e tal, né, mas não é. No fim das contas, o calendário é montado, são 17 jogos que nós temos, né, uma semana de folga. Isso. E aí o calendário tem 6 jogos na divisão,
4 jogos contra uma divisão dentro da própria conferência, que isso é feito com rodízio, e aí 2 fora, 2 casa, 2 jogos, né? Nesse caso, a que a gente vai enfrentar é a divisão do Ravens, do Steelers, Isso. né? Isso. Browns e Bengals. 4 jogos contra uma conferência, contra uma divisão da conferência oposta, que nesse caso é a NFC Sul, né, com Tampa Bay, Saints, Falcons e Panthers. 2 jogos contra franquias que terminaram exatamente na mesma posição no ano anterior. Eu não vou saber responder vocês isso, não vou nem olhar quem foi que terminou exatamente. E o outro é contra um time que ficou na mesma posição na temporada anterior. E aí, cara, esse texto aqui é do Day Playoffs, né, portal aqui que fala de futebol americano e tal. E aí eu não vou saber dizer para vocês se esse ano anterior é esse ano agora que estão jogando ou se é a última temporada, né? Mas eu acho que não seria a última temporada e nem faria sentido ser a última temporada. Né? Não, Acho eu acredito que seja a temporada atual também. Nesse ano, né? Mas parece, hoje falando, né? Parece o calendário fora de casa parece um calendário bem mais acessível do que o calendário home, né? Dentro de casa, que vai ser bem mais difícil nessa temporada. Com certeza. E aquilo que a gente mencionou, isso pode ser bom ou isso também pode, assim, a gente não quer perder em casa, né? Então isso também causa um impacto. Mas com certeza, os nossos jogos fora parecem, vamos falar de novo, que como você mesmo mencionou, a gente está usando o embasamento nessa temporada aqui. Muita coisa pode acontecer. A gente, sei lá, velho, imagina que ano que vem pode ser que os Panthers estejam gigantes. Probabilidades, obviamente, que a gente acha que não, mas com base no que a gente está vendo agora. Mas os jogos em casa parecem realmente serem os mais difíceis e isso pode ser um ponto positivo. Fora, hoje, se a gente usasse esses times hoje, fora de casa, o time com maior dificuldade que talvez a gente poderia enfrentar seria os Steelers, e eu penso pela questão defensiva. A defesa dos Steelers, para mim, é incrível, e a gente sabe que isso pode ser um pé no saco na questão do nosso ataque. Que nem você mencionou, a gente não sabe como que vai estar a questão dos Steelers na ofensiva, né, questão de QB no ano que vem. Eu acho que o Russell Wilson ainda continua, tá? Eu ainda acho que o Russell Wilson ainda vai pegar mais um suquinho aí de laranja, vamos apertar mais esse bagaço e fazer mais um pouco de suco aí. Então eu acho que a gente pode ser que veja um time bem parecido com o que a gente está vendo nessa temporada. Para mim, ao meu ver, esse seria a maior dificuldade, visivelmente, se você bate o olho assim, é o que seria, tá? Mas é óbvio que a NFL é cheia de mudanças, né? A gente sabe quanto que isso pode mudar em poucas semanas. Então, mas realmente os jogos em casa aí vão ser legais, cara, de assistir. E assim, em casa, probabilidade de neve. Então pode ser que a gente veja aí algum desses times aí jogando com a gente no branquinho. Interessante essas mudanças aí, mas de fato fica muito difícil a gente, né, querer. Seria um exercício aqui de uma futurologia absurda, né? Então tem muita coisa ainda para rolar, mas eu achei um calendário interessante para Buffalo, tanto no quesito espetáculo, a tendência é ter jogos muito bons, quanto no quesito, sei lá, dificultoso, por exemplo. Em tese, não seria um dos mais difíceis, né? Em tese, porque em casa vai ter pedrada, né? Mas achei interessante esse calendário. Meu querido, você tem algum comentário a mais sobre o jogo, sobre esse calendário, sobre alguma coisa?
Não, cara, eu acho que a única coisa que a gente pode mencionar é que a próxima semana é a última semana da temporada regular aí, jogaremos contra os Patriots, e o que, não sei você, mas o que eu espero é que a gente veja um jogo de pré-temporada dos Bills. Josh Allen jogando um quarto e não fazendo mais nada no próximo jogo. Indiferente, cara, pra gente. É óbvio que a gente quer ver placar, a gente quer ver Bills ganhar. Mas eu acho que essa próxima semana, galera, vamos jogar com uma cervejinha na mão, só assistir aquele joguinho bem furreca, e se perder, perdeu. Não importa, o que importa são os playoffs. E bom, um quarto eu já acho até muito. Por mim ele jogava um snap, né? Tá bom. Só para fazer a presença, só para bater um ponto. Mas que tudo indica, os titulares vão jogar de início, pelo menos, né? Depois a galera vai entrando e tal. A tendência não é ser um jogo dos mais bonitos, né? Porque no momento o Patriots tem a seed número 1 e eu duvido muito que eles queiram ganhar para subir aí no draft. E nós provavelmente vamos jogar mais de 3/4 do jogo com o time reserva. Provavelmente. Então, você pode ter certeza que vai ser um dos grandes espetáculos aí da Terra essa partida. Nossa, vai ser Definitivamente lindo. Vai ser um dos jogos de futebol americano já disputado na história. Vai Eu ser não lindo. tenho dúvida disso. Mas é isso. Então, como não temos mais comentários a fazer, bom, esse aqui, cara, a verdade é a seguinte: esse aqui é o nosso último programa do ano. Né? Esse ano aqui passou voando, né? Temporada depois de setembro, então é impressionante como são as coisas. Um dia desse a gente estava sonhando com a temporada começar, ela já tá para acabar. Então, esse é o nosso último programa do ano. Nos veremos somente no ano que vem. Então, ainda não é hora de fazer aquelas piadas não tão o banho desde o ano passado, né? Que é clássicas, né? Mas infelizmente não dá para ser usadas, mas se você está assistindo depois do dia primeiro, saiba que eu não tomo banho desde o ano passado, né? Essa mensagem tem data de validade, ok? Mas mas é isso, cara. Queria agradecer todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui nesse ano, né? Que deram bastante força aí no canal, no Spotify, estão sempre na audiência, né? Queria também desejar para todo mundo um feliz ano novo, um belíssimo ano novo aí, um 2025, né? Espetacular, tanto para nós quanto para o Buffalo Bills, que seja de excelentes vitórias. Um feliz ano novo para o meu parceiro aqui, Bruno Miglione, que está aqui comigo neste programa. Um feliz ano novo para todo mundo que também está nessa aqui no podcast, né? Então, que seja um ano de muita vitória para você que está nos ouvindo, para você, torcedor do Buffalo Bills, em todos os âmbitos da sua vida, né? E aí que seja um ano maravilhoso. Bruno Miglione, muito obrigado pela sua participação em mais esse episódio. Nos vemos no ano que vem. É muito bom ver que o Celhão é aquele tio do pavê pra comer, né, cara? Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu sou o que rio. E que isso, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí por mais um episódio. Agradeço por todo mundo que tá ouvindo. Também desejo aí meu feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias. Que esse ano que está por vir aí seja realmente um ano melhor. Não somente em questão de qualidade, mas também de aprendizado. Que a gente possa sempre ter essa visão aí de a gente sempre poder melhorar como ser humano. Então, que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima, excelente ano novo
e que os Bills no ano que vem sejam melhores do que eles foram esse ano, que nos fizeram tão felizes que eles nos façam ainda muito mais felizes. Então, eu espero que todo mundo também deseje isso aí e um ótimo 2025 para todo mundo. É isso. Bom, nos veremos novamente em breve. No Não ano se que vem. esqueça de nos seguir exatamente no ano que vem. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, blog dos Mios, né? Não se esqueça de deixar um like no YouTube, que ajuda muito eles a entenderem que você está gostando do conteúdo e vai ajudar a entregar esse podcast cada vez a mais pessoas. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Bruno. Go Bills, feliz ano novo e até a próxima.